Nós hoje estamos partindo para o final da nossa sequência de palavras sobre o mundo. Foram 10 palavras. E, uau, sumiu aqui tudo. Esperando carregar. E nós vamos terminar. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Talvez eu tenha que ir mais um domingo. Mas vai ser o mesmo assunto. Se precisar do domingo que vem, vai ser o mesmo assunto de hoje. Bom, a gente chega para Deus, né, e fala: Senhor, estamos falando sobre esse assunto que o Senhor ordenou, e eu quero terminar. Vamos ficar falando de mundo indefinidamente. Logicamente, esse assunto não se esgota, porque a gente continua falando nas pregações do dia a dia, né? Mas eu pedi para o Senhor para que Ele me desse a dica daquilo que ainda não falamos. E aí foi muito interessante. Ele usou uma figura de linguagem. Ele disse assim para mim: pode-se falar de navegação sem se falar do mar? Eu falei: uau, então eu só falei do barco só? Eu falei: sim. Você falou de mundo, mas não falou do grande símbolo do mundo, daquilo que representa o mundo, do principal símbolo do mundo, que é o dinheiro. Então, fala para o teu irmão assim do lado: fique tranquilo. O pastor não vai pedir dinheiro para você. Raramente eu falo desse assunto, e eu vou explicar depois por que raramente eu falo. Porque aqui na hora da oferta a gente fala: irmão, traz a oferta e acabou. Todo mundo sabe o que tem que fazer, deveria saber. Mas é um assunto pertinente ao mundo. Então, a série Desmascarando o Mundo termina com a palavra o dinheiro e o mundo. Todo mundo sabe o que é dinheiro aqui, né? Pastor, para falar a verdade, eu não tenho visto muito. Tem passado assim meio longe de mim. A última vez que eu me lembro... Irmãos, o dinheiro... simplesmente ele é o objeto central do mundo, como sistema e como realidade. Lembrando, para quem está chegando novo hoje, quando eu estou falando de mundo, eu não estou falando de planeta Terra, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de sistema. Aquilo que a Bíblia chama de não ameis o mundo. Está falando de um sistema chamado mundo, cosmos, ou sistema que tem um mentor, que tem um idealizador, um mantenedor chamado Satanás. Nós vivemos sim num planeta que tem um sistema chamado mundo. E tem um mundo de gente. Agora, o que é esse sistema? No sistema mundo, dominado pelo diabo, que é o grande inimigo da igreja, que é o grande inimigo do cristão. Quando uma pessoa se converte, ela fala assim: quando ela fala do passado, ela fala assim: quando eu era no mundo. Então existe uma linha divisória entre agora onde nós estamos e onde nós estávamos. E essa linha divisória, ela define que nós estamos no reino, e do outro lado da linha é o mundo. Esses 90 homens, não é isso? 90 e poucos homens, 92 homens, hoje, nesse final de semana, foi apresentado para ele que existe um outro lugar que eles podem viver. Fora ou seja, no reino do Filho do amor de Deus, no reino de Cristo.
Ninguém pode permanecer no mundo e estar no reino de Cristo. Fala para o teu irmão assim, ou você está no reino de Cristo, ou você está no reino do mundo. E o mundo como um reino tem suas regras, tem suas leis, tem sua cultura, tem seu alimento e tem o seu rei. Quem é o rei do mundo? Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, então existe um comando. Quando uma pessoa se torna cristã, necessariamente ela tem que sair do mundo. Pastor, agora eu entendi, porque antes eu pensava que sair do mundo é ir para a Lua, para Marte, para Vênus. Sair do mundo, segundo a Bíblia, é você sair do sistema, ou o sistema sair de você. Pastor, o que é isso, sistema? É todas as regras, toda a cultura e toda a pressão da sociedade que faz com que você deseje ou pense duas vezes. Deseje sair da igreja ou abandonar a Deus. Não existe inimigo maior, irmãos, para o ser humano do que o mundo. Nós aprendemos na escola dominical, desde pequeno, nas igrejas tradicionais, que o ser humano tem 3 inimigos. Quais os 3 inimigos? A carne, Satanás e o mundo. A carne mexe com o quê? Com as necessidades. Satanás é aquele que envolve as pessoas em sistemas de adoração falso, de feitiçaria, de superstição. E o mundo é o sistema em que nós estamos dentro. Qual o grande perigo do mundo? O problema é que nós estamos no planeta e somos obrigados, você não tem escolha, você tem que participar das coisas do mundo. Por exemplo, quantos aqui trabalham? Quantos aqui estudam? Quantos aqui votam? Sistema do mundo. E aqui, quantos já viram dinheiro, pelo menos de longe? De todas as coisas referentes ao mundo, o dinheiro, ele é o que dá nome, é o que precifica, é o que coloca valor. Se o mundo é um sistema e é uma nação satânica, e essa nação tem uma moeda chamada dinheiro. Fala para o teu irmão assim, toda nação tem uma moeda. Como chama a moeda do Brasil? Como chama a moeda dos Estados Unidos? Como chama a moeda da Inglaterra? Era euro, né? É libra. Qual a moeda da Colômbia? Pesos. Muitos pesos. Vocês entendem, irmão? Que a moeda, ela identifica o sistema, ou ela mostra a identidade de uma nação. Fala assim, ora. Fala assim para o seu irmão, ora. Se eu sou de outra nação, a minha moeda é outra. Ao longo da minha vida como pastor, como pregador, eu tive que fazer o que eu vou fazer agora. Irmãos, nós não somos infalíveis. Nós eventualmente falamos bobagem, falamos besteira. E por muitos anos, eu não tinha essa revelação que eu recebi agora esses dias. Mas por muitos anos, eu quero que você tenha paciência comigo, tenha calma, não saia correndo, não fala, pastor agora virou herético, antes de a gente explicar. Está na moda, no meio evangélico principalmente, falar que dinheiro é coisa boa. Até eu já cheguei a falar isso.
O dinheiro em si não é mal. Quantos já ouviram? Quantos já falaram isso? O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Quantos já falaram isso daí? Então, irmão, só que a Bíblia, eu achei alguns textos aqui que falam que o dinheiro em si é ruim. O dinheiro em si é mundo. Porque se ele representa, pastor, se ele representa o mundo, presta atenção, para depois tirar a conclusão. Se o dinheiro mostra a identidade da nação mundo, como que o dinheiro pode ser bom? Pastor, então não posso usar, não. Calma, vou explicar. O dinheiro, irmão, sempre foi oposto. Irmão, deixa eu explicar uma coisa. Principalmente a galerinha aqui, ó, vocês. Dinheiro, aquele papel, aquele negócio de papel. Aquilo lá, na verdade, o valor, por exemplo, quanto que custa para você comprar, custaria para quem fabrica o dinheiro, uma nota de R$100. Uns 60 centavos, mais ou menos. Eu creio. Fazendo em grande quantidade. Então, aquele papel, na verdade, não vale muito. Então, o dinheiro, na verdade, o dinheiro não vale. Ele representa um valor. Fala para o teu irmão assim, aponta para a cadeira que ele está sentado. Fala assim, essa cadeira, que é o valor real. Agora, essa cadeira tem um preço, contado em dinheiro. Para quê? Para facilitar transações. Então, na verdade, quando a gente fala de dinheiro, irmãos, presta atenção. Eu não estou falando do papel, e nem da moeda, e nem do que está na conta bancária. Quando eu falo de dinheiro, eu estou falando das coisas. As coisas que são compradas com dinheiro. Então, as coisas para o sistema do mundo as coisas são muito importantes. Por causa das coisas, as pessoas matam. Por causa das coisas, eu poderia substituir coisas por dinheiro. Por causa do dinheiro se mata, por causa do dinheiro se rouba, por causa do dinheiro se engana, por causa do dinheiro existem políticos corruptos. Por causa de dinheiro, irmãos, e por causa do poder, para poder ganhar dinheiro, que pessoas andam morrendo no planeta inteiro. Por isso que a Bíblia diz, no texto que nós vamos ler, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a origem do dinheiro já é maligna, porque ela representa os valores do mundo, coisa que vai passar, coisas que vão desaparecer. Pastor, fala aí de um texto que fala que o dinheiro não é coisa boa. Vamos lá? Lucas, isso é próprio Jesus falando, viu, queridos? Jesus está num debate com os discípulos e com os fariseus, mas principalmente com os discípulos. Ele diz o seguinte, Lucas 16, 9 a 11, está aí? Não? Sim? Vamos lá. Eu vos digo ainda, granjeai amigos. Granjeai quer dizer, conquistai amigos por meio das riquezas da injustiça. Ou seja, quando você fala assim para o amigo, vamos lá, vamos tomar um café. Você está chamando ele para conversar, mas também você vai o quê? Gastar dinheiro. Que nem eu recebi alguns presentes agora. Quem recebeu presente hoje aí? Então, esse presente que você recebeu, ele, apareceu do nada? Não. Alguém foi lá, pegou e comprou. Então nós conquistamos, não é que nós compramos as pessoas, nós agradamos as pessoas, fazemos uma comida. Quem já fez uma comida gostosa para receber alguém? Então, nós conquistamos amigos por meio das riquezas. Mas olha só,
Como que ele chama essas riquezas? Riquezas da injustiça. Quem está prestando atenção aqui, por favor? Riquezas da injustiça. Aqui ele não está falando dinheiro fruto de roubo, dinheiro fruto de extorsão. Ele está falando dinheiro normal. E ele está chamando riquezas da injustiça, porque tudo que está no mundo é injusto. Tudo que é do sistema do mundo é injusto. Para que quando essas vos faltarem, quais? As riquezas, o dinheiro faltar, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Ou seja, a gente conquista os amigos e fica junto, e o dia que faltar, o dia que faltar o dinheiro e faltar as coisas, vai ter uma hora que os objetos não terão valor mais nenhum. Quando? Na hora que a gente for para a terra do pé junto. Vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E aí ele de novo bate nessa tecla. Se pois nas riquezas injustas, presta atenção, versículo 11 do capítulo 16. Se pois nas riquezas injustas não fosseis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Presta atenção aqui. Ele está falando de duas riquezas nesse texto. Quais as duas riquezas que ele está falando? Vamos lá, irmãos? Primeira riqueza e a segunda riqueza? Verdadeira. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que existem dois tipos de riqueza. Dois tipos de riqueza. Quais a riqueza? As riquezas injustas, ou seja, dinheiro do sistema mundial, do Banco Mundial, e as riquezas verdadeiras. Estamos falando de quantas moedas aí? Irmãos, vamos lá. Quantas moedas estão falando? 2 moedas. Então existe riqueza injusta? Quais são as riquezas injustas? As riquezas que não são verdadeiras. Qual é o nosso grande desafio? Descobrir e ter revelação das riquezas verdadeiras. Para que a gente trate as riquezas injustas como elas merecem. Amém? Então, o dinheiro... Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Mas só uma perguntinha aqui, para quem está assim, né? Nada a ver. Onde que dinheiro é ruim? Se dinheiro fosse essa beleza toda, por que em ambientes de adoração como esse, se tem vergonha de falar? Ou tem que tomar muito cuidado para falar sobre dinheiro? Porque vai que as pessoas imaginem isso ou aquilo. Se dinheiro fosse essa coisa maravilhosa, fosse normal, por que tantos assassinatos? Por que tantas injustiças são feitas? Porque o dinheiro é a riqueza da injustiça. Então, fala para o teu irmão assim, não existe dinheiro limpo, só existe dinheiro sujo. Pastor, você está querendo o que com isso? Está querendo que a gente odeie o dinheiro? Não sei. Seria bom. Seria bom você não ligar, você não ter esse amor todo. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dá para entender o que agora é amor ao dinheiro? Ninguém ama uma coisa à toa. Ama porque considera, porque acha bom. Porque se considera ruim, ninguém amaria. Fala para o teu irmão assim, todo filme de bagunça sempre tem o que é envolvido? Dinheiro. Toda casa de prostituição tem o quê?
Todo assalto é envolvido o quê? Todo suicídio porque o negócio quebrou está envolvido o quê? Eu nunca me esqueço, há uns anos atrás, em Taiwan, se eu não me engano. Taiwan, teve um terremoto, acabou com a nação, há uns 15 anos atrás. Era uma das nações mais ricas do mundo. Aqueles homens de negócio, irmão, se jogavam dos prédios, se matavam, porque tinham perdido tudo que tinham. Alguns tinham perdido dinheiro, alguns tinham perdido tudo que tinha e a família. Tudo. E não havia mais, não restava mais sentido na vida. Ora, se a esperança que o homem tem for resumido no dinheiro, então essa pessoa é a pessoa mais desgracenta. Quem falou isso? É o pastor que falou isso? Não, irmãos, a Bíblia diz, se a esperança que se tem for resumida nessa vida, nesse tempo, nesse século, nós sabemos, irmãos, o que é o dinheiro. Se você sabe o que é dinheiro, então, a primeira coisa que você precisa saber, irmãos, é o que é o dinheiro. Se você sair hoje por essa porta, sabendo o que é dinheiro, então todas as pregações que foram pregadas nesses 10 domingos vão ter sentido. Porque nesses 10 domingos eu venho falando do mundo, que o mundo corrompe, que o mundo é Satanás. E aí o Senhor Jesus, ele arrebenta. Em Lucas 16, ele diz assim, fala para o teu irmão assim, o dinheiro é tão importante para o sistema do mundo, que ele deixa de ser um objeto, ou simplesmente a representação de uma riqueza, e na Bíblia se transforma numa pessoa. Ele diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro. Aqui ele está chamando o que, irmãos? Dinheiro do quê? Senhor. Certo que é Senhor com S minúsculo, mas Senhor. Porque há de odiar um e amar o outro, e há de odiar a um e amar o outro. Há de odiar, está repetido aqui. E há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu coloquei riquezas, mas no original está Mamon, que é o nome de um demônio. Aqui ele está falando, irmão, de dinheiro. Fala para o teu irmão assim, ou o dinheiro é teu senhor, ou o dinheiro é teu servo. Uma pessoa que tem coragem de entrar num banco cheio de guarda, cheio de arma, para pegar dinheiro, irmãos, aquele objeto que ele foi lá buscar, é muito, muito, muito dono dessa pessoa. Alguém que tem coragem de enfrentar coisas tão perigosas, à toa assim, não, irmão? Só se enfrenta algo tão perigoso quando você considera, quando você é obediente a um impulso. Ao longo da minha vida, eu tenho visto pessoas abandonando a Deus por causa do sistema mundial, resumido no dinheiro. Ao longo da minha vida, eu tenho visto pessoas dizendo assim, pastor, não dá mais para eu participar da igreja, porque agora o meu trabalho é domingo na hora do culto. Pastor, não dá mais, porque agora eu trabalho de Uber, e na hora do culto eu pego muitas coisas legais. Pastor, não dá mais, porque está muito longe, está muito caro.
Faz a pergunta para o teu irmão assim: quando uma pessoa quer ficar rica, o que ela está querendo? Responde que a pessoa. É simples. Quando a pessoa quer ficar rica, ela deseja ficar rica, ela quer o quê? Dinheiro. Quem quer dinheiro? Oh. Como eu disse, né? Eu vi uma cena há muitos anos atrás, num programa desses aí de casa fechada, e os caras passando vergonha, passando necessidade, passando sufoco, dor, vontade de fazer necessidades fisiológicas, só para ganhar um carro. Na hora que eu vi aquela cena, eu falei para a pastora Carmen, falei assim, presta atenção, amor. Satanás debochando do ser humano, falando assim, aí, Deus, olha os seus filhinhos aí, olha os seus que foram feitos à sua imagem e semelhança, por causa de um carro. Olha a humilhação que ele se propõe a fazer. Uma mulher, irmãos, uma moça que foi gerada com amor, de uma família que sai pelas ruas para vender o seu corpo, ela está debaixo de uma coisa chamada mamon. Dizem que o dinheiro é o que roda, o dinheiro é o eixo, o dinheiro é o óleo da engrenagem chamada... vamos lá, tentar de novo. É o eixo, é a engrenagem, é o óleo da máquina chamada mundo. Fica em paz que a gente vai chegar lá onde nós precisamos. Estou agora, irmãos, eu estou destruindo, eu estou desfazendo, eu estou derretendo todo um império que talvez tenha se erguido no teu coração. Que uma pessoa que tem o dinheiro como no alto do pedestal ou como coisa importante, não consegue jamais amar a Jesus. Por quê? Porque ninguém pode servir a dois senhores, como nós lemos. Pastor, quem deseja ser rico, deseja o quê? Dinheiro. Ora, os que querem ser ricos, 1 Timóteo 6, 9 e 10, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais lançam homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de alguns males. De quantos males, irmão? 150 mais ou menos? Mais, né? Quantos males? Todos. Todos. Se alguém falar para mim que saiu do mundo e veio para o reino de Jesus e ainda continua servindo ao dinheiro, está, no mínimo, pensando de uma forma boa, no mínimo enganado. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por quê? Porque eles se envolveram emocionalmente. Aí a gente começa a entender. O que eu falei, venho falando do mundo até aqui? Irmão, não tem problema você sentar nessa cadeira. Ela faz parte das coisas do mundo. O problema é você se apaixonar por ela. Ela é tão ruim, essa cadeira, que na hora que tudo explodir, ela vai derreter. Ela não vai permanecer. Essa coisa corruptível em si mesma não merece toda essa atenção que o ser humano costuma dar. E todo esse investimento de vida e de emoção. Esses dias aí, teve um camarada, há um tempo atrás, um político, que entraram num apartamento dele e acharam caixas e caixas de dinheiro, 50 milhões, 53 milhões. E aí, a Polícia Federal foi fazer a perícia
E elas estavam em sacos de plástico. E eles, de lixo, né? Eles encontraram centenas de impressões digitais do dono. E o que se deduz disso? Que ele ia lá, no apartamento, sentava, pegava e cheirava, e beijava, e abraçava. Porque tinha muitas, mas muitas, centenas de impressões digitais no plástico. Foi assim, pegou, colocou lá e foi embora. Não, eram muitas. Ele manuseava aquilo, ele mexia. Amor. Então a essência, irmãos, do mundo é o dinheiro. Toda vez que nós tocamos o dinheiro, tocamos no mundo. Se você sair daqui hoje com a noção exata do que é o dinheiro, e ter o sentimento certo pelo dinheiro aqui, o sentimento bíblico pelo dinheiro, você recebeu revelação. Então aí vem algumas perguntas. Tá bom, pastor, beleza, o dinheiro é ruim, me convenceu. Eu não sei se todo mundo saiu convencido que o dinheiro é ruim, que ele é em si. Não é nada, não, ele é assim. Ele representa valores, ele representa movimentos políticos, ele representa movimentos, ele representa coisas. Representa o sistema, representa a prostituição, representa a violência. Ele representa a compra de coisas, de fazer ostentação, para mostrar que você é o bom. Ele representa tudo isso. Aí vem algumas perguntas. Tá bom, beleza, pastor, mas então como nós podemos pegar essa... Porque assim, eu mexo com dinheiro. Quantos aqui já tem dinheiro na mão aí? Quantos aí? Eu não vou pedir nada para você, pode falar. Quantos? Então, passa dinheiro pela nossa mão, beleza. Fala assim, pastor, como eu posso lidar com isso sem me envolver com o sistema mundial? Vou fazer que nem judeu agora. Eu vou ensinar perguntando. Segunda pergunta. Como nós podemos lidar com as coisas mundanas representadas pelo dinheiro? Porque toda coisa mundana tem um preço. Sem nos envolvermos com o dono de tudo, com o Senhor de tudo isso, chamado Satanás. Como que eu posso mexer com dinheiro? Como que eu posso lidar com dinheiro sem me envolver com o diabo, que é o Senhor do mundo, Senhor do sistema? Como que eu posso fazer isso? Pergunta-se, pastor, como? Aí agora lascou com tudo, isso já arrebenta comigo, me envolve como administrador de igreja. Como que eu posso lidar com essa coisa horrível, chamado dinheiro, que representa o sistema mundial, que representa o sistema de Satanás, do reino de Satanás, e aplicar e trazer para engrandecer ou fazer crescer o reino, prosperar o reino de Deus. Aí lascou, né? Joguei bastante pergunta? Quem está com um monte de interrogação na cabeça? Como? Como que eu posso lidar com dinheiro e usar para as coisas espirituais abençoadas? Como que eu posso pegar o dinheiro e não me envolver com Satanás? Como que eu posso me envolver com o ponto central do mundo, que é o dinheiro, e não virar um servo de Satanás, não virar ou estar num sistema mundial? Então, irmãos, olha isso. Eu vou contar uma historinha para os irmãos, uma historinha bíblica. Um certo dia, Jesus ele estava no templo, e as pessoas iam no templo, faziam suas orações, e ele percebeu que vieram uns homens com uns sacos de dinheiro, prata, bem grande, e colocaram lá no altar. E ele também observou que vinha uma viúva, e ela entregou
moeda? Pouquinho? Quantas? Duas? Uma moeda. É duas ou uma? Duas moedas. Colocou duas moedas. Que, em termos de valores para o mundo, não era nada. Ele chama os religiosos e pergunta, me respondam, quem deu mais? Aí os caras falam assim, certamente os caras deram muito mais. Por quê? Porque na cabeça deles, eles estavam conectados com o sistema de valor. Vamos lá. Conectados com o sistema de valor do mundo. Ele falou, não. Olha isso, irmãos. Eu peguei esse texto aqui, mas não sei onde eu coloquei. Eu não pus o texto, eu só lembrei da história. De fato, Jesus disse assim, Marcos 12:41, anota aí. Eu não falei para a escola. De fato, o que ela fez foi o seguinte, ela tomou, faz assim comigo. Ela pegou alguma coisa do reino de Satanás e transferiu para o reino de Deus. Mas, depois, deve estar aqui o texto. Eu vou ler mais para diante. Eu tenho certeza que eu coloquei. O texto diz o seguinte, ela deu mais, porque ela entregou tudo que ela tinha, mas não era só isso que o texto fala, diz que ela entregou tudo que ela tinha para a sua vida. Para a sua para a sua vida. Ou seja, aquela mulher, aqueles homens entregaram dinheiro. E ela, naquele momento, estava entregando para Deus a sua vida. Ou seja, ela fez uma transferência, pegou uma coisa que estava no reino de Satanás e transferiu, mas ela não transferiu só o dinheiro. Presta atenção, olha aqui para mim. Existem pessoas que vêm, presta atenção, que vêm para o reino de Cristo, presta atenção no que eu estou falando, que vêm para o reino de Cristo, mas deixa do lado de lá no mundo o seu dinheiro. Pastor, é só isso? Não, tem ao contrário também. Tem pessoas que estão no mundo, eu conheço muitos, que estão no mundo e mandam dinheiro para a igreja. Então, o dinheiro passa de um reino para o outro, mas ele mesmo não passa de um reino para o outro. Tem pessoas que descobriram que é um princípio de finanças, dar como semeadura. Então, para poder ter mais dinheiro do lado de cá do mundo, eles dão do lado do mundo, eles dão para o lado de cá. Então, são pessoas, alguns que vêm para Jesus, mas deixam o seu dinheiro para lá, porque ele é convertido, mas o dinheiro não é. Algumas pessoas, para ter vantagem, convertem o dinheiro delas, mas elas mesmas não se entregam. Essa mulher, por que ela deu mais? Porque, presta atenção no que eu vou falar, porque no reino de Deus, dinheiro não vale nada. E o que vale no reino de Deus? Ela valia. Mas eu vou me aprofundar mais nisso. Pastor, então explica direito. Como é que eu faço? Então, irmãos, como que eu posso me envolver com dinheiro? Irmãos, toda vez que você se envolve e mexe com dinheiro, sem transferir para o reino de Deus,
Pastor, o que você está querendo dizer que é para dar na igreja? Não necessariamente. Transferir para o reino de Deus é você trazer junto com a sua conversão o dinheiro. Como que um verdadeiro cristão encara o dinheiro? Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Isso aqui está no reino do mundo. Ele passou isso daqui para o reino de Deus. Quem é o dono disso aqui? Vamos lá, irmãos. Estava no reino do mundo, quem era o dono disso aqui? Quem? Mamon, Satanás. Ele trouxe para cá, quem é o dono? Deus. Então isso aqui passou a não ser mais meu. Passou a ser dele. E aí o seguinte, o que acontece? Vem aqui, alguém aqui, vem aqui, Felipe. Sobe aqui rapidinho. Isso que eu gosto de jovem é assim. Olha isso. Presta atenção. Presta atenção. Imagina que eu sou Deus, tá? Isso aqui que é? É meu. Felipe, eu quero pedir para você o seguinte, toma conta, não deixa cair. Coisa difícil, né, para os caras dessa idade. Não deixa cair, não deixa ninguém pegar tal, beleza? Estou aqui. Um certo dia eu falo assim, Felipe, faz um favor para mim. Pega o meu celular e dá para o seu pai lá, faz favor, vai lá. Aceitar. Felipe, faz favor, pega lá com ele. Entrega para o pastor Paulo. Pastor Paulo, de quem é esse celular? É meu. Então você pode devolver meu celular, por favor? Quero ver você subir do jeito que o Felipe subiu. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Nem o Felipe, nem o pastor Paulo tiveram de transferência, porque eles sabiam que aquilo que eles tinham na mão não era deles. Tem um irmão que está aqui no nosso meio, que ele vai tomar um baque agora. Ele vai quase cair da cadeira, uma coisa que eu vou falar. Vocês estão lembrados, 2 domingos atrás? Primeiro domingo passado, no meio da pregação, eu disse assim, tem uma irmã aqui que está com um caroço no seio, pode ver aí que você sumiu o caroço. A gente está falando de poderes do mundo vindouro, depois eu fiquei sabendo que o caroço sumiu. Uma coisa que Deus me falou, Ele mandou eu entregar. Me fala uma coisa, a cura desse caroço é minha? De quem é a cura? De Deus. Eu me senti envaidecido? Não. Por quê? Porque eu entreguei só aquilo que era dele. Beleza? Agora tem um irmão que vai cair da cadeira agora. Se alguém cair da cadeira é porque é essa pessoa. Domingo, não esse domingo passado, o outro, eu estava no meio da pregação da mesma forma. Eu falei assim, o Espírito Santo está dizendo para você dar uma Kombi para o irmão Adriano. Por quê que Deus falou para você dar uma Kombi para o irmão Adriano? Porque Deus tinha uma que estava na sua mão. E quando acabou o culto, eu perguntei, Adriano, alguém veio falar com você? Ele falou, não, pastor. E essa semana, estudando sobre esse assunto, eu entendi que algumas pessoas, Deus fala assim, você sabe que isso é meu, né? Você trouxe para o meu reino. E eu mandei você entregar.
Na hora que eu mandei você entregar, você achou que aquela Kombi era tua. Mas essa Kombi não é tua, essa Kombi é de Deus. E mesmo na mão do Adriano não ia ser dele, ia ser continuar de Deus. Tá vendo? Era ele. Não. Muito pequeno para administrar uma Kombi. Então alguém deve ter se assustado também. Então deixa eu falar. Eu não quero saber, não quero que você venha falar comigo depois do culto. Faz favor. Mesmo porque eu não sei quem é. Deus não me revelou, graças a Deus. Fica esquisito com o irmão. O problema, irmãos, é que algumas pessoas tratam aquilo que é de Deus como se fosse dele. Ou, numa hipótese pior ainda mantém coisas no mundo. Então, o teu carro é ainda do mundo, a tua casa é ainda do mundo, as tuas roupas são do mundo, a música que você curte ainda é do mundo, a tua noção política ainda é do mundo, a tua administração, a tua contabilidade é do mundo. Ou seja, no escritório de contabilidade de Satanás tem um livro, e você tem um nome nesse livro, e está escrito a conta nesse livro. Quando nós oramos assim, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, você está dizendo, Senhor, rasga, põe fogo na contabilidade de Satanás. Eu não quero nada que é teu lá, que era para eu estar tomando conta. Pergunta para o seu irmão assim. Sim, carinhosamente, para não ficar mal. Fala assim, irmão, querido. Nos livros caixa de Satanás tem alguma coisa que é teu? Aí, pastor. Mas, pastor, pelo que eu saiba, tudo é de Deus. Pelo que eu saiba, Deus, a Bíblia diz assim, Deus é o dono. A Bíblia não fala que Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Ele diz que é dono do ouro e da prata. Qual o ouro e a prata? O ouro e a prata que é dele. Pastor, prova bíblica. Jesus chega para os discípulos e fala assim, pegou uma moeda de dentro de um peixe e disse assim, o que está escrito, qual a esfinge que está escrito nessa moeda? Ah, tá o rosto de César. Então ele falou assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aquilo que é injusto, a riqueza injusta dá para os injustos. Aquilo que é de Deus dá para Deus. Entrega para Ele. Ou seja, riqueza verdadeira. A Bíblia diz que o Senhor, Ele anda e busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ora, se existe verdadeiros adoradores, se existe verdadeira adoração, também existe. Qual é a verdadeira riqueza? Qual é a falsa riqueza? Falsa riqueza é o dinheiro. E quando essa riqueza se torna verdadeira? Quando ela sai da mão do diabo e sai da tua mão e fica. Aí você fala assim, na igreja não. Muitas vezes ela fica na tua conta. Fica na tua conta, mas não é teu. Uma pessoa, presta atenção, um homem, que tem uma esposa, e ele resolve sair com outra mulher que não é a mulher dele, e ir para um lugar sujo.
nojento. Ele está pegando aquele dinheiro e está gastando. Ele está entregando. Ele está dizendo o quê? Que ele está mexendo com dinheiro da injustiça. Pessoa que quando ela entra numa biqueira, ela está pegando uma coisa injusta para comprar uma coisa injusta. Está envolvido com o reino da injustiça. Existe um princípio, irmão, de transferência que está no Velho Testamento. Tudo aquilo que era transferido do mundo para o reino de Deus tinha que ser aniquilado, destruído. Então, por exemplo, a pessoa levava um sacrifício, aquele sacrifício era totalmente queimado, ou comido pelos sacerdotes, que também era destruído. Tinha que ser destruído. O que acontece? Muitas vezes nós entregamos algo para Deus, mas nós ficamos ainda remoendo aquilo que nós entregamos para Deus. Sendo que tudo é dele, nós somos dele, tudo é dele. Então, o princípio da... Como que eu transfiro, como que eu santifico as coisas que eu tenho? Como que eu santifico a minha mesa, a minha cama? Então, irmão, como você santifica? Quando você entrega a tua mesa, a tua cama, o teu sofá, o teu carro, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, o teu trabalho, o teu emprego e tudo, você coloca no altar do Senhor. E Ele passa a ser o dono, o administrador de todas as coisas. E você se torna simplesmente alguém que usufrui daquela riqueza verdadeira. Quer um exemplo de tudo isso que eu estou falando, que é muito profundo? Eu julgo que é profundo isso. Apesar da simplicidade, né? Todos aqui conhecem a história do Egito, os israelitas que estavam escravos no Egito, amém? Todo mundo conhece? Teve uma época que os israelitas ficaram 400 anos no Egito, e lá eles cresceram como povo, mas teve uma época que eles se tornaram escravos. E aí surge um libertador chamado Moisés. E esse libertador chega para o faraó, a mando de Deus, direcionado por Deus, dizendo, faraó, você liberta o povo para adorar. Se você não libertar o povo, vai acontecer algumas coisas sérias. O faraó não acata, começa a acontecer pragas. 1, 2, 3, 4, e cada vez... E é engraçado que toda vez o faraó, tá bom, vocês podem ir embora, mas não leva os bois. Aí Moisés falava, não, tudo. Não, pode ir embora, na outra, pode ir embora, mas as crianças ficam. Olha isso. Não, as crianças vão. Nada. Chega uma hora que Moisés falou assim, nenhuma unha vai ficar. Aí, por último, veio a 10ª praga, que morre os primogênitos. Morre todo o primeiro filho. Uma mortandade terrível. Nesse momento, o faraó se rende e fala assim, tá bom, pode ir embora, e ainda dá uma indenização do tempo que eles trabalharam como escravo. E a indenização era o seguinte, vocês podem... Não foi bem assim, mas eu creio que... Não está na Bíblia assim, mas eu creio que foi assim. Fala assim, então vê o que vocês querem, pega o que vocês precisam pegar e vai embora. Simplesmente os moradores do Egito abriram as casas deles, abriram as casas, e os israelitas entraram e falaram assim, eu quero isso aqui. Esse aqui também, isso aqui. E eles pegavam ouro, prata, pedras preciosas, tecido. Madeira, cedro, tudo. E colocavam nas carroças 400 mil israelitas. Fala assim para o teu irmão assim, na hora que aquela riqueza injusta, que aquilo lá, irmãos, era o quê?
do Egito. Egito, símbolo de mundo. E Faraó, símbolo de quem? Satanás. Fala assim, na hora que eles pegavam aquela riqueza injusta e colocava na carroça deles, naquele momento, o que ia acontecer? Fala aí para o seu irmão o que ia acontecer. Aquela riqueza injusta deixava de ser injusta. Pastor, então quer dizer que eles não levavam para a igreja? Não, eles colocaram na carroça deles. O problema, irmãos, é que aqueles eram filhos de Abraão e eles estavam agora sendo separados, santificados como povo de Deus. Então aquilo que era colocado na carroça dos israelitas se tornava coisa de Deus. Pastor, é verdade? É. Teve um momento que no meio do deserto, Deus, usando Moisés, falou assim, olha, faça uma tenda, faça uma casa, faz um templo móvel para mim, chamado tabernáculo. Como que eles fizeram esse tabernáculo? Onde que eles arrumaram, irmão? Ouro, prata, tinta, tecidos, couro, no meio do deserto. Eles pegaram das coisas. Teve um momento, olha só, eu já vi tesoureiro de igreja falando assim, pastor, como que faz para as pessoas entender, fazer como que eles fizeram? Porque quando Moisés falou assim, irmãos, olha, eu quero que vocês tragam madeira, ouro, prata, assim, para a gente derreter e fazer as coisas que precisa fazer. A Bíblia diz que eles iam trazendo. Chegou uma hora que Moisés falou assim, por favor, parem de trazer. Parem de trazer, porque ele falou, ele usou a expressão, é mais do que o suficiente. É mais do que o suficiente. Agora, pergunta que eu faço. Por que os irmãos, diante de uma ordem de Moisés, para trazer, a ordem foi o quê? Leva. O que eles fizeram? Sem nenhum problema. Porque aquilo que eles estavam levando não era deles. Porque se deixasse, eles iam levando. Mandou levar, estou levando. O senso de valor deles não era o senso do mundo, era o senso de Deus. Eles não estavam nem aí, se estavam levando ouro, prata, pedras preciosas. Não tem. Ele fala, eita, eu estou levando, só isso daqui que eu estou levando custa. Não. Que para eles, irmão, naquele momento, o único patrimônio que eles tinham no planeta era Deus. Se você chegar para minha neta Isabela, de 4 anos, você pegar uma barrinha de ouro desse tamanho, e você pegar um pirulito coloridão desse tamanhozão, você fala assim, qual que você quer? O que ela vai querer? Pirulito colorido. Ela não sabe qual é aquela barrinha de ouro, ela compra um caminhão de pirulito. Por que ela prefere o pirulito? Porque ela dá valor para aquele doce. Aliás, ela gosta muito de doce. Doce. Está entendendo, irmãos? Que nós precificamos as coisas porque nós usamos o padrão do mundo. Eu já vi gente falando assim, mas nem a pau que eu vou para Bogotá. Mas nem a pau. Por quê? Porque gasta. Mas gasta o quê? O que você gasta? Dinheiro? Não gasta riqueza justa, só gasta injusta. E se é para gastar coisa injusta, o dinheiro, não estou nem aí. E aquilo que é justo, eu usufruo, que é a riqueza justa. E agora eu vou falar um negócio, irmão, o que é riqueza justa, vocês vão cair para... Vou começar agora a pregar. Olha só, irmãos, qual era o padrão? No entanto, isso está em Levítico 27, 28. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem homem, animal, campo,
da sua herança se poderá vender nem resgatar. Toda coisa consagrada é santíssima ao Senhor. Ou seja, não há devoção verdadeira se você não matar aquilo no teu coração. Mamon, irmãos, é uma pessoa espiritual. O dinheiro do mundo é um ser espiritual que ou você expulsa da tua vida ou ele domina a tua vida. E quem é dominado por mamon vive uma vida miserável, tão miserável que só tem dinheiro para entregar. Aqueles homens miseráveis, irmãos, que levavam sacos de dinheiro para o templo, mas o coração deles estava no mundo. Aquela mulher era riquíssima, porque ela foi junto. Eu nunca me esqueço de uma história de uma tribo indígena, que os pastores missionários começaram a evangelizar a tribo, e alguns índios, indígenas, né, aborígenes, aceitaram Jesus e passaram a frequentar. E um dia, o missionário colocou uma peneirona de palha, não sei como chama aquilo, e ele colocou assim embaixo do altar, para os irmãos trazendo as ofertas. Colocou assim no chão. Agora é o momento das ofertas, por favor, coloque aqui e tal. E todo mundo veio e trouxe. De repente veio o índio, peladão, e foi lá, e entrou naquele negócio e sentou. Aí o missionário falou assim: meu, o que é isso? Está doido? Eu falei: o senhor não falou para entregar tudo que tinha? Então, tudo que eu tenho sou eu mesmo. Aí o missionário disse assim: irmãos, esse foi o que entregou, o que deu mais do que todo mundo aqui. Todo mundo depois queria entrar. O texto achei, tá vendo? Eu falei que ia achar. É Marcos 12:44 mesmo. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, ou toda a sua vida. Fala para o teu irmão assim, quando você traz a oferta, se você traz, né? Porque tem uns caras que nem isso não faz. Você leva o quê? A sua vida ou você só leva dinheiro? Pergunta de novo o que eu falo assim. Quando você entrega, você só leva dinheiro ou você entrega a sua vida? Quantos aqui sabiam que quando um homem paga o cabelo de uma mulher, da sua esposa, ele está fazendo uma oferta ao Senhor? Pergunta número 2. Por que as irmãs bateram palma agora que é com vocês e quando era com Deus vocês não bateram palma? Pergunta número 3. Não, deixa quieto. Fala assim pro seu irmão: nem você, nem o teu dinheiro, nem nada do que é teu pode ficar para trás. Nenhuma unha fica no Egito. Pastor, onde está esse negócio de dar a si mesmo? 2 Coríntios 8, 3-5 diz assim, aqui o apóstolo Paulo falando para os macedônios, disse assim:
Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem desse serviço a favor dos santos. Aqui ele está falando que teve alguns irmãos, os macedônios, que mesmo sendo pobres, eles deram muito, de uma forma tranquila, voluntária. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor. Fala para o termo assim, sabe? Dificuldade de dar o que está no teu bolso, para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, na casa do Senhor. Dificuldade de dar é a dificuldade de ser. Porque quem dá a si mesmo, presta atenção, tem dinheiro aqui. Se eu dou a mim mesmo, vem junto o que comigo? O dinheiro. Então, o dinheiro não foi? O dinheiro não foi. Então, eu estou aqui ainda. Está entendendo o que está sendo falado hoje? Porque se você entendeu tudo que eu falei sobre o mundo e não entender isso que eu estou falando, meu irmão, continua mundano. Continua faltando em culto, em célula para trabalhar. Continua abandonando a obra de Deus porque é caro. Toda a prata e todo ouro pertence a Deus. Toda qual? Toda que é dele. Logicamente, tudo foi criado por ele. Nesse sentido, ele é o dono de tudo. Mas algumas coisas são consagradas a ele. Que, tanto é, presta atenção que eu vou falar. Vocês estão lembrados do negócio do Egito? O que aconteceu no meio do deserto? Aconteceu um acidente. Teve um momento que os caras resolveram inventar um outro Deus. E eles pegaram dessas coisas e desviaram. E fizeram o quê? Bezerro de ouro. O que são esses? Presta atenção que eu vou falar. Esses são pastores, esses são religiosos que pegam aquilo que é de Deus e transformam em adoração satânica. Que pegam aquilo que não é deles e não são justos. Porque eles usaram dinheiro que Deus liberou para eles, para adorar ou para fazer um bezerro de ouro. E se prostraram, e se prostituíram e fizeram coisas horríveis. Agora eu vou falar um negócio mais sério ainda. Vamos lá. Entenda uma coisa, irmãos. Tudo que existe no mundo físico, primeiro foi idealizado por... Amém? A Bíblia fala de cadeira, que Deus está sentado. Então no céu tem cadeira. O mundo espiritual é uma cadeira espiritual, mas é cadeira. Trono. Você está aprendendo o que eu estou falando? Que tudo que tem no mundo espiritual, tem aqui. Aqui na terra, surgiu uma coisa chamada dinheiro. Riqueza representada através de moeda, de nota, papel, ou de bit, né? De byte, bit, sei lá. Então vamos lá. Aqui tem uma coisa chamada dinheiro que representa a riqueza das coisas do mundo. No céu existe também uma riqueza, chamada de riqueza justa. E qual é essa riqueza? Bom, Deus, quando ele quis explicar isso para os sacerdotes, ele usou uma coisa comum naquela época, que as pessoas podiam ser compradas. E elas podiam ser compradas pelos sacerdotes. E aí, olha só, Deus começa a dar preço. Então, criança de 0 a 5 anos é tanto. Por exemplo, nós vamos ler aqui, vamos lá.
Levíticos 27, de 1 a 8. Disse mais, vamos lá, o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer ao Senhor um voto especial que envolve pessoas, o voto será cumprido segundo a tua avaliação das pessoas. Por exemplo, um pai, ele quer fazer um voto pelos filhos, por exemplo, que envolva pessoas. Se for um homem, ou alguém quer fazer o voto por alguém, eu quero fazer o voto pela minha mãe. Se for um homem desde a idade de 20 até 60 anos, a tua avaliação será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, a tua avaliação, desculpa, irmã, será 30, tá? Está aqui na Bíblia. Então, homem. Se for de 5 anos até 20, sua avaliação do homem será 20 ciclos e uma mulher de 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata. E da mulher, 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos para cima, a tua avaliação do homem será de 15 ciclos e a mulher de 10 ciclos. Presta atenção. O Espírito Santo nos revela agora. Deus está mostrando, ó sacerdote, é dessa forma que eu vejo as pessoas. Quanto elas valem prata? Pergunta que eu faço. Quanto de prata e de ouro Deus precisa? Nada. Mas ele estava falando com quem? Com pessoas, com os homens. O que ele está dizendo? Ele dizendo assim, olha, quando vocês olharem para as pessoas, quando vocês forem lidar com as pessoas, e quando elas forem fazer votos, fala assim, olha, tem valor. Deus está mostrando, irmãos, que a riqueza dele, que a riqueza do homem, a riqueza do mundo é o dinheiro. E tudo é avaliado pelo dinheiro. Mas para ele, a riqueza são as pessoas. Quando, que nem eu, não sei se quem percebeu isso, na hora que eu estava orando aqui, pelos homens, no final, o que eu falei na oração? Falei, Senhor, nós entregamos esses homens ao Senhor para ser a tua riqueza. Irmãos, sabe o que ele está dizendo aqui, com esse texto? Que Deus tem uma riqueza. Que não existe nada mais valioso do que uma vida. Ele está dizendo o seguinte, queridos, que a riqueza justa e verdadeira, na verdade, são as pessoas. Quando nós amamos uma pessoa, e ela está enferma, nosso filho, nossa mãe, quem for que a gente ama e é próxima, nós gastamos tudo que nós temos para poder salvar a vida daquela pessoa. Porque no que se refere à pessoa, ela é muito mais valiosa para nós do que o dinheiro. Agora imagina para Deus, quanto vale uma vida? Tem um ditado hebraico que diz, uma vida vale o mundo inteiro. Fala para o teu irmão assim, você é muito valioso. Fala para o teu irmão assim, você é tão valioso que o Pai entregou o seu próprio Filho para que você fosse salvo. Pastor, e o meu corpo? Seu corpo também é valioso. Pastor, e as coisas que eu tenho? Então, seu corpo é valioso, as coisas que você tem são valiosas se você transferiu ou você converteu
O que é a igreja? O que é o corpo de Cristo? É o lugar onde nós saímos, aprendemos a converter as riquezas do mundo em riquezas de Deus. Por isso que o verdadeiro cristão jamais é apegado a qualquer coisa da terra. Quando falo qualquer coisa, começa pelo dinheiro e se estende para outras coisas. Um verdadeiro cristão, irmãos, não sofre quando perde. Um verdadeiro cristão, ele não pensa em se matar quando quebra, quando a empresa quebra. O verdadeiro cristão, o mundo pode desabar sobre ele, sobre a sua família. Ele sabe que ele tem um tesouro que é imarcessível. Um tesouro que não é destrutível. Esse é o valor do mundo. E esse é o valor de Deus. O que nós temos que aprender? Eu quero encerrar com isso. Temos que aprender, irmãos, a considerar o que nós temos e o que nós somos de Deus, e nós meros administradores. Por isso que você não tem o direito de encher o seu fígado de cachaça. Por isso que você não tem o direito de pegar o dinheiro que é de Deus e gastar na casa de prostituição, ou com a tua amante. Por isso que você não tem o direito de pegar o dinheiro que era para alegrar um passeio com a tua família e gastar com jogos eletrônicos. Por isso que você não tem o direito de pegar essa Kombi que era para ter dado para o Adriano e ficar com você. E você trata de falar com o Adriano. Vem aqui, Adriano. Esse aqui é o Adriano, é para você dar uma Kombi para ele. E ele vai explicar como que você pode dar uma Kombi para ele. Ele vai falar, ele já tem todo o esquema já. Eu não conversei com ele, mas eu sei que ele sabe. Ele vai falar para você pagar a dívida da Kombi dele. Agora, se você retiver, presta atenção. Por que a Bíblia chama aquele que retém? Do que a Bíblia chama aquele que retém o que é de Deus? Ladrão. E no céu? Se você quer colher, irmãos, no mundo espiritual, semeia no mundo espiritual. Uma vez, Deus me deu uma direção para chamar os noivos, pessoas que já tinham marcado o casamento, aqui à frente. Acho que eu fiz isso 2 vezes, em toda a história da CQL, que foi direção de Deus. Não vou fazer hoje porque não é direção. Chamei à frente quem era noivo, quem já tinha marcado o casamento, que já estava com aliança no dedo, na mão direita. E falei assim, já estava um casamento marcado, já estava aqui já, está tudo pagando boleto, né? Aí eu perguntei, quantos aqui estão numa situação que já está um acordo entre 2 pessoas, e querem casar, mas não estão encontrando situação? Muitos levantaram a mão. Eu falei, então vocês vão vir aqui e vão entregar uma oferta para esses irmãos aqui. Pastor, não foi para a igreja não? Bem que eu queria que fosse para a igreja, né, porque ajudava. Mas na verdade a direção foi que fosse para os irmãos. Aí eles entregaram para os irmãos. Irmãos, todos aqueles que vieram entregar para os irmãos, naquele ano já marcaram o casamento. Por quê? Porque no mundo espiritual é assim. Quando você semeia tomate, você colhe o quê? Você semeia casamento, você colhe o quê? Casamento. Pergunta assim, pastor, como que eu faço para purificar todas as coisas? Simples, você precisa ser puro. Porque tudo é puro para os puros. Tudo é santo para os santos. Não só a tua ótica, a tua visão, que você olha e vê com pureza as coisas, mas tudo que é para ele é puro.
Essa camisa que eu estou usando, ela foi purificada, apesar de ser coisa feita no mundo. Por isso que você pode estudar, fazer o curso, ser político, ser marceneiro, cabeleireiro, funileiro. São coisas do mundo que quando você traz para a sua vida se tornam santas. Então por isso que você, como funileiro, você não pode pegar a ferramenta do seu patrão e levar para a tua casa. Porque você está envolvido numa atividade espiritual. Não existe divisão entre coisa espiritual e coisa não espiritual para o verdadeiro cristão. Tudo é puro, tudo é santo. A pastora Carmen, quando ela vai fazer um bolo, ela está fazendo bolo, ela olha para o bolo e fala assim: você cresce em nome de Jesus. Teve um dia que ela falou isso, começou a cair para fora com aquela fumaceira lascada. Foi no dia que o Diogo foi salvo. Esses dias foi um camarada da Vivo, né? Do quê? Dessas empresas de telefonia, foi lá trocar a internet. E ele falou assim: ó, dona, seguinte, tá cheio de fio aqui, né, é prédio antigo, muito pouco espaço, talvez vai enroscar, não vai passar. Ela falou assim: como? Eu falei: é perigoso, vai ter que ser por fora. Imagina a mulher imaginando um fio assim, tudo por fora. Ela falou assim: eu tô no corredor, de repente eu ouço assim: em nome de Jesus! Eu falei: eita! Esse fio vai passar, e vai ser uma bênção, e vai pegar uma internet boa. Cara, a senhora é crente? Sim. E sou pastora. E digo mais. Aí embalou. Final da história, estava o maluco lá: isso aí, eu estou desviado. Está aqui, irmão? Está aqui? Não veio ainda não. Vocês estão indo atrás. Então, irmãos, o que tem a ver uma instalação de internet para um santo? Não é uma instalação de internet. Tomar um café para um santo não é tomar um café. Passear com os filhos não é passear com o filho. É uma atividade espiritual. Trabalhar não é trabalhar, é fazer a obra de Deus. Uma cabeleireira, quando coloca a mão na cabeça de um cliente, o cabeleireiro, ele está fazendo a obra de Deus, ele está pregando o evangelho, ele está abençoando e deixando a pessoa bonita. Jesus está voltando e nós precisamos parar de sermos crentes só de igreja, só de templo. Quantos aqui querem transferir agora tudo que é, tudo que tem? Isso, irmãos, isso é o teu futuro, os teus projetos, teu casamento, o teu futuro casamento, quem está solteiro, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vai conquistar. Quem está disposto a trazer para o reino do Filho do Amor? E aí, quando ele falar para você assim: paga a unha para a esposa, vai lá e compra uma camisa bonita para o marido, faz nhoque. Aí não, pastor, isso aí já não. Ai, se lascar. Irmão, fazer nhoque é um tremendo símbolo de amor. Que é um negócio que dá trabalho. E a massa, isso aqui lá, e cozinha um por um. Eita! Vai no açougue e compra um pacote lá, aqueles duros que é bexiga. Negócio lascado de ruim. Bom, irmãos, quem entendeu? Para sair do mundo, precisamos nos libertar do império do... E qual é o maior símbolo do mundo?
Então toda vez que você vê dinheiro, fica assim, meu. Toda vez que você estiver envolvido, estiver negociando com alguma coisa que envolva dinheiro, você fala assim, eita, toma cuidado, seja cabreiro mesmo, porque isso pode estar corroendo o teu coração. E se aquilo entra no teu coração, que é ele diz, amor ao dinheiro, você está envolvido na raiz de todos os males. Amém? Vamos ficar de pé.